Bom, para finalizar nossa discussão sobre Marx, vamos agora falar um pouco sobre o socialismo científico. Bom, o socialismo científico do Marx e do Engels também, mas né, o Marx é o grande sociólogo, ele vai partir de de um outro socialismo que já existia, que é o socialismo utópico, tá? Que também é entendido como o socialismo utópico francês, porque um dos principais autores, a maior parte dos autores são franceses, mas tem autores ingleses, etc. Né? Quais são as críticas? O que é a crítica de Marx e Engels a esse socialismo utópico? Primeiro, na crença da superação do capitalismo por uma evolução racional. Então, para esses socialistas utópicos, a superação do capitalismo vai dar pela evolução da racionalidade humana. Né? Então, os seres humanos vão evoluindo racionalmente, vão pensando cada vez mais as teorias e vão chegar a um ponto que vão falar: o capitalismo é um sistema que a gente tem que superar. E nesse momento, o capitalismo deixa de existir rumo a um socialismo. Tá? E aí a crítica do Marx e do Engels é que não vai considerar as condições espaciais, temporais, nem o desenvolvimento histórico da humanidade. Tá? Nesse sentido, eles vão fazer uma crítica também ao que os autores vão entender como verdade absoluta, razão e justiça, que são pontos centrais da teoria socialista utópica. Tá? É aqui uma frase do Engels muito importante, que é especificamente sobre o socialismo utópico. E queria falar que para compreender o socialismo em ciência era necessário, antes de tudo, situá-lo no terreno da realidade. Tá? Então essa é a crítica principal, que ele é desvinculado de uma realidade material. Nesse sentido, eles vão produzir, Marx e Engels, o socialismo científico, né? Que vai acreditar na superação, vai propor a superação da sociedade capitalista por meio de uma análise material, histórica e dialética do desenvolvimento da humanidade, e não por uma racionalidade humana, não por uma questão de ideias. Nesse mesmo sentido, essa superação vai se dar por meio de uma revolução de uma classe revolucionária, que Marx vai falar que é a classe trabalhadora, o proletariado. Tá? Então, os princípios básicos do socialismo científico vão ser um ateísmo histórico dialético, então esse meio de análise, o conceito e a perspectiva de mais-valia ou mais-valor, e o conceito de luta de classes. Tá? E aí, como eu falei um pouco agora há pouco, o proletariado vai ser eleito por Marx e por Engels como uma classe revolucionária. Por quê? Porque ela é a classe que é expropriada dos meios de subsistência e que, nesse processo, quando ela desenvolver essa consciência histórica, a consciência do seu papel decisivo na história da humanidade, ela vai agir no sentido da destruição da ordem capitalista e burguesa, né? Pelo fim da exploração do homem pelo homem rumo a uma sociedade igualitária, pautada num trabalho cooperativo, né, de autogestão, etc. Bom, para o Marx e para o Engels ainda, o socialismo é uma fase intermediária rumo ao comunismo. Então seria capitalismo, passa para o socialismo e, por fim, para o comunismo. O socialismo é entendido por Marx e por Engels como uma ditadura do proletariado. Esse é um termo que gera muita polêmica, porque as pessoas tendem a entender que ditadura, nesse sentido, é a ditadura que a gente conhece mais, a ditadura, por exemplo, de 64 no Brasil. Não é. O Marx vai fazer, na verdade, um trocadilho, uma piada. Né? O Marx é muito debochado quando ele escreve. E ele vai falar, se a democracia é esse sistema burguês que a gente tem desigual, que expropria o trabalhador, que expropria a classe trabalhadora, então o socialismo é a ditadura do proletariado, que é o governo que vai impor as vontades do proletariado, né? Que é a maior parte da população, que é a grande parcela da população. Então, o que seria esse socialismo? Seria um governo estatal e igualitário da classe trabalhadora. Nesse governo estatal e igualitário, então, a burguesia também vai ser transformada em proletariado, tá? Então, a burguesia não é destruída, a burguesia ela é convertida em proletariado, ela vai também trabalhar, ela não vai ver trabalho alheio. E, nesse sentido, toda a propriedade que era privada vai se tornar propriedade estatal coletiva,
Quando a gente fala propriedade privada, a gente fala propriedade privada dos meios de produção, as fábricas, os locais de trabalho. Né? Uma coisa também que você tem muito comum, no senso comum, é que o fim da propriedade privada para o Marx e para o Engels é que, por exemplo, ninguém mais vai ter casa, qualquer um vai poder na nossa casa. Não é isso. Né? Quando eles estão falando de transformação da propriedade privada, é que vai passar, aí esses meios de produção vão ser socializados, vão ser estatais. As empresas, as fábricas, tudo isso que produz valor vai ser estatal para ser dividido igualmente entre todos. Então esse processo, ele vai agir, esse socialismo vai agir para desmontar as bases sociais do capitalismo rumo ao comunismo. Ele vai tirar aquilo que vão chamar de ranço burguês, as perspectivas ideológicas burguesas, as bases sociais, as relações sociais burguesas, para somente assim a gente poder chegar no comunismo, que para o Marx e para o Engels é o momento máximo da evolução histórica do homem, né? Que é quando a gente não tem nem mais o Estado. O Estado cresce tanto individualmente dentro de cada um que o Estado acaba, não tem mais função de um Estado, já que ele surge, a princípio, na burguesia para controlar e para gerir a classe dominante, para facilitar a ela as coisas. Né? Então você vai ter o fim do Estado, da propriedade privada e das classes sociais, porque todos seremos a mesma classe. Então não existem classes sociais. Todo mundo vai ser trabalhador, todo mundo vai ser proletariado. Tá? E aí, nesse sentido, com o fim do Estado, parte para a auto-organização. Então as pessoas vão se gerir em comitês populares, comitês de trabalhadores, etc. Né? E aí, nesse sentido, haveria mais completa igualdade entre os homens, já que não haveria classe de dominados e classe de dominantes. Tá? E para o Marx, o comunismo não é uma utopia, no sentido de uma coisa que nunca vai ser alcançada, mas ele é uma coisa que é uma realidade que é concreta e inevitável, ela acontecerá. Tá? É importante demarcar um pouco que o Marx não debate muito como seria a sociedade comunista, porque como a análise dele é material, histórica e dialética, ela tem que partir das bases materiais. Então, somente a sociedade que vai passando por esse processo pode falar melhor sobre esse processo. Tá? Então, Marx não tem muita coisa escrita sobre a sociedade comunista em si. Ele não pensa hipótese, ele não pensa ideia, assim, ele não parte de ideias, ele não é idealista, ele é materialista. Tá? O que não significa que ele não tenha feito projetos políticos, que ele não tenha textos políticos nesse sentido. Ele tem. A crítica do programa de Gotha, por exemplo, que é um livro do Marx, que vai criticar o programa de um partido alemão, né, alemão que eu estou falando dos países, dos territórios que acompanham hoje a Alemanha, é, por exemplo, um texto nesse sentido. Tá? Então é bom a gente pensar que, para o Marx, retomando, né, o Marx, o socialismo é científico porque ele está no campo da realidade, e aí parte da análise material e das contradições da classe e da superação do capitalismo pela classe trabalhadora, tá? Que vai passar pelo socialismo como fase intermediária para, ao fim, chegar ao comunismo, que é o fim do Estado.